Graça e paz abençoados, melhor tarde para todos. Para quem não me conhece ainda, sou Chagas Bezerra, da Escola de Barbeiros SDM, pregador da Palavra de Deus, e hoje eu quero ministrar uma palavra para você, certo? Sou Chagas Bezerra, pregador da Graça de Deus, e eu quero deixar esta mensagem gravada aqui no Facebook e também no canal do YouTube Evangelho da Graça. Se você desejar também acompanhar as mensagens do canal Evangelho da Graça, deixei o link aí na descrição deste vídeo, tá bom? É só você clicar em cima, vai direto para o canal Evangelho da Graça em Fortaleza, e você pode ver todas as mensagens que já estão gravadas lá no canal Evangelho da Graça em Fortaleza. Você pode também tá acessando aí o nosso Facebook, tá bom? Chagas Bezerra, e também o nosso Instagram, Chagas Bezerra. Os links estão aí, você pode acessar todos eles. Ou se você desejar falar conosco pelo WhatsApp, pode entrar em contato conosco também. Deixei aí o link também do nosso WhatsApp, só clicar em cima, vai direto lá para o nosso WhatsApp, tá bom? Então vamos ministrar a palavra de Deus neste dia. Hoje são 11, né? 11 de outubro, é isso? Melhor outubro, ainda fiquei em outubro ainda, né? 11 de novembro de 2020, são exatamente agora 12 horas e 12 minutos, certo? 12 horas e 12 minutos aqui em Fortaleza, e eu quero ministrar a palavra para você. O tema da mensagem de hoje está já na descrição desse vídeo também, certo? Então você pode acompanhar comigo com o tema: o véu da religião é Jesus de Nazaré. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. O véu da religião é Jesus de Nazaré. Você que está chegando aí, desejar compartilhar a nossa mensagem, compartilha aí, tá bom? Vai compartilhando aí com seus amigos, compartilha aí com os irmãos e todos aqueles que desejam também de ouvir um pouco mais da palavra de Deus e aprender um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Te agradeço pela compartilhação e também pelos minutos que você irá ficar comigo aqui nesta mensagem, tá bom? Então vamos nós ministrar a palavra de Deus. Quero abrir a palavra aqui, a Bíblia Sagrada, em Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 20. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 20, que é hoje a leitura oficial da nossa mensagem, tá bom? Meu berimbau tá armado aqui, eu sei que depois vai ter aí usar revanche, né? Porque o sistema nunca aceita quando nós ministramos a palavra, e eu sei que vai vir uma revanche aí. O meu berimbau já tá armado aqui. Caso aconteça alguma bronca aí, a gente já tá com o berimbau aqui armado para fazer barulho, viu? Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 20 diz assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. Para que você possa entender sobre esta mensagem, você que vai ouvir a mensagem, que nunca ouviu uma mensagem como essa, para que você possa entender, precisa que você entenda, em primeiro lugar, aqui nesta mensagem, que a carne de Jesus de Nazaré era chamado véu. A carne de Jesus de Nazaré era chamado véu, que esse véu separava o homem de Deus. Precisava que esse véu fosse rasgado, fosse desfeito, fosse triturado, para que a glória do Pai aparecesse, para que o Deus Todo-Poderoso pudesse se manifestar. Então, esse véu foi rasgado lá na cruz, para que a glória do Pai pudesse aparecer. Então, Jesus, ele deu a vida pela humanidade, morrendo lá na cruz. A carne de Jesus, que era o véu, foi rasgada lá na cruz, e o homem teve acesso a Deus. Por isso que Paulo, falando aos Hebreus, ele fala: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu,
isto é, pela sua carne. Então a carne de Jesus era um véu. Precisamos continuar caminhando um pouquinho mais dentro da palavra de Deus, para que você possa entender sobre esse véu, sobre a carne de Jesus, que era o véu chamado carne Jesus de Nazaré. A carne não conheceu as coisas do Espírito, ou melhor dizendo, a carne não conhece as coisas do Espírito, ela entra em contenda contra as coisas do Espírito. Então João, capítulo de número 14, versículo de número 5 a 11, ele vai exatamente fazer um relato aqui sobre esta carne que não pode conhecer as coisas do Espírito. João capítulo de número 14, versículos 5 a 11 diz assim: Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, e como sabemos o caminho? Como que a carne poderia conhecer as coisas do Espírito? Então, Tomé era carnal, e ele não entendia as coisas do Espírito. Versículo de número 6 diz assim: Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai? Vem. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus ali, como Jesus de Nazaré, ele era o véu que separava o homem de Deus, ou que poderia levar o homem até a Deus. Jesus, ele disse para o seu discípulo que ele era o caminho, a verdade e a vida. Mas quem era Jesus? Quem era o caminho, a verdade e a vida? Jesus de Nazaré? Não. Não era Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré era um homem comum, um homem de carne, um homem normal. Mas o que ia levar o homem até a Deus era exatamente o Jesus espiritual, ou o homem interior, o homem espiritual que estava dentro daquela carne, Jesus de Nazaré. Versículo 7 diz assim, se vós me tivesse conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tende visto. Replicou-lhe, versículo 8, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz, tu, mostra-nos o Pai. Por que Filipe não entendeu quando Jesus falou? Porque na realidade a carne, ela não podem ver as coisas do Espírito. Então a carne, ela entra em contenda com o Espírito. Ela sempre está entrando em conflitos com o Espírito. Por isso que a carne não ia entender as coisas do Espírito. Por isso que Filipe não entendeu. Por isso que Tomé não entendeu. Por isso que você às vezes não entende. Por quê? E não aceita. Porque você serve ainda a um outro Jesus. Você serve não ressuscitado, mas serve ao Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré foi um véu para a religião, como até hoje o Jesus de Nazaré, ele é um véu na vida das pessoas. Então nós queremos esclarecer para você hoje sobre esse assunto, para que você possa entender verdadeiramente qual é o seu propósito e qual foi o propósito de Jesus na terra, como Jesus de Nazaré. Então hoje é uma revelação que nós queremos revelar para vocês sobre esse propósito. Versículo de número 10 diz assim: Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas do Pai, que permanece em mim e faz as suas obras. Versículo 11: Credes-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, muitos não acreditavam que Jesus era a salvação. Muitos não viam Jesus de Nazaré como Salvador da humanidade. Muitos não viam Jesus como Deus. Muitos não viam ele como um ser espiritual que ia conduzir o homem até o Pai. Mas ele mesmo falou
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque não era ir ao Pai, era vir. Porque na realidade, era para você se chegar até a Deus, precisava que você chegassem até a Cristo. Mas o véu foi rasgado, o véu foi desfeito. Então o véu sendo desfeito lá na cruz, hoje nós temos livre acesso a Deus. Aconteceu naquela época uma reencarnação. Irmão, peraí, eu não acredito em reencarnação. Existe a encarnação? Existe. Ou, melhor dizendo, existiu a primeira reencarnação, que foi o espírito na carne. Como assim? Reencarnação na lei e os reencarnados do véu. Ou, melhor dizendo, a reencarnação na lei e os reencarnados no véu. Para você entender isso, precisa que você conheça um pouquinho da história de Maria, que ela se sentiu grávida, ou teve grávida, e o próprio anjo apareceu para Maria dizendo que não temesse, porque o Espírito Santo habitou dentro de Maria, e ele se fez carne e habitou entre o povo. Então aconteceu ali a primeira reencarnação, reencarnar. O Espírito, ele reencarnou e ele habitou entre o povo. Então aconteceu a primeira reencarnação na lei de Moisés ainda, lá em Jerusalém. Por isso que depois de alguns tempos apareceu Jesus, chamado o Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era uma reencarnação do Espírito. Ele nasceu, por isso que o tema da mensagem de hoje chama-se O Véu da Religião é Jesus de Nazaré. Até hoje esse véu ainda está dentro do sistema religioso, porque eles não tiram, porque esse véu dentro do sistema religioso traz para eles lucros, traz para eles fundos, dinheiro, mamada, money. Então eles não vão jamais tirar o véu dentro do sistema religioso. Mas nós que vivemos hoje para Cristo, aceitamos a Cristo ressuscitado, esse véu já foi removido, esse véu já foi rasgado. Olha o que diz aqui em Gálatas, capítulo de número 4, versículo 4 e 5. Gálatas, capítulo de número 4, versículo 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, isso chama véu, nascido sobre a lei, véu, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Jesus veio, nasceu de Maria, como todos sabem da história, e depois de ele nascer, ele morreu, rasgando o seu corpo na cruz, para que nós, ou melhor dizendo, aquele povo, fossem adotados como filho. E podemos dizer também, nós fomos adotados como filho do Pai, através de quem? De Jesus de Nazaré, que hoje não é mais Jesus de Nazaré, é Jesus Cristo ressurreto, ressuscitado, glorificado, exaltado, magnífico, o maior, o primeiro primogênito da ressurreição. Então, esse é o Cristo em que nós servimos hoje. As promessas já foram completas todas. As promessas já foram completas todas. Existem muitos profetas ainda hoje profetizando sobre as pessoas, uma salvação, casamento, bens financeiros, um monte de profecia que existe dentro das igrejas, que nós chamamos eles de profeta balabachúrias, profetas mentirosos, profeta
fraudulentos, profetas que só pensam no dinheiro, estão pregando um Jesus por dinheiro. Então, esses profetas balabachúria que existem aí, eles não têm poder para profetizar hoje, porque não existe mais profeta hoje como cargo, não existe profeta mais hoje como profeta de profecias que ainda irão acontecer, porque na realidade a palavra profeta significa aquele que dirige a palavra para frente. Eu sou um profeta de Deus porque prego a palavra, estou dirigindo a palavra, então eu posso dizer, sou eu um profeta de Deus. Mas não esses profetas balabachúria que falam aí em mistério dentro das igrejas, que marcha, igreja não, sistema religioso, e começam a profetizar e dizer que está falando em nome de Deus. Deus mandou te dizer. Onde é que Deus precisa mandar dizer nada para ninguém, meus queridos? Deus não precisa mandar recado. Nós temos livre acesso hoje a Deus, porque o véu foi rasgado. Romanos capítulo de número 15, versículo 8 diz assim, ó: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Quando fala circuncisão, fala sobre lei, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Confirmar significa que já se cumpriu todas. Todas as promessas se cumpriram, não tem mais nenhuma para se cumprir. Todas as promessas já foram cumpridas lá na cruz do Calvário. Véu de Moisés. O que é o véu de Moisés? Mateus capítulo de número 8, versículo 1 ao 4. O que é que diz sobre o véu de Moisés? Era a lei. A lei de Moisés era o véu que separava o homem de Deus. Versículo 1 diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4. Ora, descendo ele do monte, ele aqui é Jesus, grande multidão o seguia. Versículo 2. E eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se queres, pode purificar-me. Versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo das suas lepras. Olha o versículo 4. Disse-lhe então Jesus, olha, não o diga a ninguém, mas vai e mostra aos sacerdote que serviam a lei de Moisés, e fazem a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunha ao povo. O véu de Moisés aparece aqui como oferta. Então, queridos, hoje as pessoas vivem pagando, servindo a lei de Moisés ou o véu de Moisés, ainda dentro das igrejas, pagando por uma cura, pagando e muito caro, viu? Muito caro, porque hoje tem muito safado aí dentro das igrejas, chamadas igrejas como sistema religioso, cobrando caríssimo pela cura das pessoas, enquanto isso não acontece. Vendendo um caroço de feijão por R$1.000, no momento da pandemia, vendendo um álcool em gel por R$500, vendendo aí uma vassoura ungida, uma vassoura abençoada, um lenço, ou mesmo qualquer coisa como essa dentro da igreja, prometendo cura, vendendo um copo de água, servindo ainda o véu de Moisés, ou servindo a lei de Moisés, e dizendo que tudo isso são obra de Deus. Que mentira! Que na realidade isso tudo são falsos profetas, lobos devorais ou devorador, são eles chamados de mercenário, que pensam no dinheiro, não pensam exatamente nas vidas, em levar uma vida espiritual ou levar um conhecimento melhor para as pessoas. Mas vivem pregando que para a pessoa ser curado precisa comprar uma vassoura ungida, um lenço ungido, precisa comprar um álcool em gel ungido, caroço de feijão ungido, e enfim, só para vender coisas semelhantes a essa e dizer que ainda estão fazendo em nome de Deus. Estão fazendo em nome de Deus, mas isso chama-se o véu de Moisés. Foi exatamente o que o próprio Cristo falou. Diz-lhe então Jesus, olha, não diga a ninguém, mas vai e mostre aos sacerdotes e faz a oferta que Moisés ordenou para servir
de testemunha ao povo. Então, ainda hoje, dentro das igrejas, as pessoas estão vendendo um copo de água abençoado, estão vendendo a vassoura ungida, estão vendendo a blusa do sangue do apóstolo abençoada, estão vendendo o caroço de feijão, o álcool em gel. Isso tudo é véu de Moisés que ainda não foi removido. E aí eles chamam aquele moço que foi curado, foi ungido, sei lá, e diz para o povo, ou vão fazer aquele testemunho, né? Que é triste. Vão dizer, olha aí o que aconteceu aqui na igreja fulano e tal. Olha o que aconteceu aqui, o que é que Deus está fazendo. Deus está fazendo não, filho, aquilo ali chama-se véu de Moisés, que ainda está posto sobre o rosto das pessoas. Chegou a hora, meu povo, de acordar para a realidade. Chegou a hora de pararem de criticar, pararem de apontar, pararem de dizer que o Chagas Bezerra ele é um falso profeta, que é um herege, um mentiroso. Vamos comigo dentro da palavra, que a palavra vai te mostrar a verdade. Você não vive pela palavra? Então vamos para a palavra para você entender e saber se eu estou mentindo, se eu estou falando coisas erradas ou se eu estou enganando você. Quem está enganando são esses falsos profeta balabachúria que estão aí, mentindo para você e vendendo indulgência ou até vendendo os objetos consagrados ao Deus de Moisés, que não é o meu Deus, que não é o seu Deus. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, que foi rasgado o véu na cruz do Calvário, e hoje o seu nome é glorificado através da minha vida e daqueles que servem a Deus em espírito e em verdade. Segunda reencarnação do véu. Vamos entender aqui sobre a segunda reencarnação do véu. João, capítulo de número 20, versículo 19 ao 29. É uma vergonha, tudo é ganância, só pensam em dinheiro. E o pior é que morrem e não levam nada. Mas na realidade, eles dizem que você não pode possuir, mas eles podem, né? Podem possuir iate, carrão, pode possuir helicóptero, jatim, pode possuir tudo isso, mas isso tudo nós sabemos que é uma enganação. Então chegou a hora de o povo acordar, chegou a hora de o povo abrir os olhos, chegou a hora de o povo pedir a Deus uma mente de Cristo, uma mente ativada, e conhecer o verdadeiro Evangelho, conhecer o verdadeiro Cristo, conhecer o poder de Deus, reinar em vida, ter o reino de Deus na sua vida, ter gozo, ter paz, ter alegria, ter poder no Espírito Santo. Mas infelizmente o véu de Moisés ainda hoje separa o homem de Deus. O véu chamado Jesus de Nazaré ainda separa o homem de Deus. E a nossa preocupação é que você possa verdadeiramente abrir os seus olhos, ativar a sua mente e poder viver e reinar em vida. João capítulo 20, versículo 19 ao 29, olha o que é que diz. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancaram-se as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe: Pai seja convosco. Versículo 20. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor. O Senhor aqui, Jesus de Nazaré, que era o véu da religião, ou que ainda hoje continua sendo o véu da religião. Versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: Pai seja convosco. E assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei-o Espírito Santo. Versículo de número 23. Se de algum perdoares os pecados, são-lhe perdoados e retirarão, retivestes, são restituídos. Significa que Jesus de Nazaré aqui ainda era carne, ainda o véu estava posto sobre os homens, mas ele tinha morrido, ressuscitou ao terceiro dia. Então aconteceu a reencarnação, ou a segunda reencarnação de Jesus. Jesus
voltou do túmulo da onde foi posto em corpo, não foi em espírito, foi em corpo, porque ele pediu para o seu discípulo tocar nas suas mãos e tocar no seu lado, para que eles pudessem entender que verdadeiramente ali não era um fantasma, mas sim Jesus Cristo de Nazaré. Olha o versículo de número 24, é tremendo esse versículo aqui. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimos, não estava com ele quando veio Jesus. Versículo 25, disse-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, eu não puser as mãos no seu lado, de modo algum vou acreditar, ou acreditarei. Versículo 26. Passando 8 dias, estava outra vez ali reunido ao seu discípulo, e Tomé, com ele estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se-lhe no meio e disse-lhe, paz seja convosco. E logo disse, o 27, e logo disse a Tomé, põe-te aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também as mãos e põe no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu Deus e meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados que não verem e crerem. Meus queridos, quantos Tomé existem hoje ainda dentro do sistema? Quantos Tomé existem hoje dentro das chamadas igrejas? Quantos Tomé hoje ainda estão dentro dessas chamadas igrejas e ainda precisam ver para crer? É por isso que são enganados, é por isso que são iludidos, é por isso que são lubridiados, porque não acredita verdadeiramente na palavra de Deus e não tem fé suficiente para acreditar no poder de Deus. Quantas pessoas precisam usar uma vassoura ungida para ser abençoado? Quantas pessoas precisam tomar um copo d'água após uma pregação para poder acreditar no milagre? Quantas pessoas precisam tomar um pão com suco na igreja, chamadas igrejas, no sistema religioso, para dizer que é o corpo e o sangue de Cristo? Quantas pessoas não precisam levar 10% do seu salário para as chamadas igrejas, para encher o bolso do pastor? Quantas pessoas não precisam dar sua oferta alçada lá naqueles templos feitos por mão de homem para poder ser abençoado com medo do devorador? Quantas pessoas não precisam descer ao rio ou mesmo a uma piscina ou ao mar para ser batizado nas águas porque ele não é ainda uma nova criatura? Quantas pessoas não precisam passar a noite em cima do monte buscando a presença de Deus porque acham que a presença de Deus não habita dentro dele? Quantas pessoas estão vivendo esta vida, sabe por quê, meus queridos? Porque são enganados, porque estão vivendo como Tomé viveu. Eles não têm a sabedoria, o entendimento de entender que Deus não habita em lugar feito por mão de homem, mas Ele habita dentro de nós. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a igreja de Cristo aqui na terra. As pessoas não acreditam, amados, é exatamente porque vivem uma vida como Tomé. Eu só acredito se eu tocar, aí vão ser enganados. Eu só acredito se eu pegar, aí vão ser enganados. É um caroço de feijão por R$1.000. É um álcool em gel por R$500. É um lenço por R$300. Irmão, isso tudo é feitiçaria evangélica. Isso é macumbaria. Então chegou a hora, filho, de a gente acordar para essa realidade. Chega a hora de você acordar para a realidade e servir a um Cristo ressuscitado. Servir a um Cristo poderoso. Seguir a um Cristo que não está mais pendurado em madeiro e nem em pescoço de ninguém. Servir a um Cristo que Ele tem poder para fazer tudo o que Ele imaginar e tudo o que você imaginar.
É um Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. É um Cristo que hoje ele está dentro de mim e está dentro de você. O povo está mandando eu parar com a pregação. Agora que eu comecei, pode almoçar, filha. Pode ir. Vai lá comer. O véu come com os discípulos. Hoje, o tema da nossa mensagem que nós estamos ministrando hoje é o véu da religião, ou o véu na religião. Quem era o véu da religião, ou quem é o véu ainda hoje na religião? Jesus Cristo de Nazaré. Ele era o véu da religião, é o véu da religião, continua até hoje, quando as pessoas não entendem que Jesus Cristo de Nazaré não existe mais. O que existe hoje é o Jesus Cristo ressuscitado. O que existe hoje é um Cristo ressuscitado. O véu come com os discípulos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 1 ao 5. Olha o que diz aqui. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 5. Primeiro livro a Teófilo, relatado todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Versículo 2. E até os dias até ao dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, e aparecendo-lhe durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. João Batista batizou com água. João Batista batizou com água, mas o Espírito Santo ele vinha batizar com fogo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Deixa eu explicar para vocês. Irmão, o batismo com o Espírito Santo é aquele momento em que você chega lá na igreja, jejuma 40 dias com 40 noites, chega lá na igreja e começa a orar, cantar aqueles hinos espirituais. De repente o Espírito Santo te faz uma visita, você começa a sentir um calor no seu corpo, e de repente a sua língua começa a enrolar, e aí você começa a falar uma língua que ninguém entende, balabachúria, covas nébias, Rita lá para trás, e enfim, você foi batizado com o Espírito Santo. Mentira! Mentira! Isso tudo é carne. Isso tudo é véu. Quer dizer, Chagas, que aqueles pastores que pregam e oram em línguas, aquilo tudo é carne, tudo é carne. Se você quiser uma aula de língua, eu te dou uma aula de língua. Na realidade, tem até uma pregação no canal sobre falando em línguas estranhas. Depois você pode até rever esta mensagem lá no canal, tá bom? Tudo isso, meus queridos, é carne. É jabar, tudo isso é carne. Mas ele fala numa língua que você não entende. Verdade, você não entende. Quem é que vai saber o que é que significa labachéria? Existe um significado para isso? Existe, mas nós não sabemos. É por isso que os irmãos são batizados com o Espírito Santo. A língua do Espírito não é aquela, meus queridos. A língua do Espírito não é aquela. Todas as vezes que Deus falou com o homem, ele não falou em língua, ele falou em idioma. Todas as vezes que Deus falou com o homem, falou em idioma. Quando Deus fala com você hoje, não usa um profeta balabachúria dizendo, Rita lá para trás. Ele vai exatamente falar com você
de uma forma diferente. Deus fala ao coração do homem, ao entendimento do homem, como Deus está falando agora com você, através desta mensagem, através da minha vida. Deus está falando com você, porque o seu entendimento foi aberto, os seus olhos são iluminados, e você está entendendo o que eu estou falando aqui. É isto que é a missão do profeta. Eu não preciso falar em línguas para você entender que Deus está falando. Deus fala com você nitidamente, claramente, para que você possa entender. Precisa eu marchar para poder levantar e falar em mistério, para poder alguém entender? Isso chama-se véu. Isso é carne. Isso é o véu de Moisés, o Jesus de Nazaré, que ainda está habitando em você. Precisa que o Cristo ressuscitado possa habitar em você, para que você possa descobrir todos esses mistérios. Quer dizer que o pastor está errado? Sim. O apóstolo está errado? Sim. O presbítero está errado? Sim. O padre que fala em língua está errado? Sim, porque aquelas línguas são carne, querido. Não é Deus, é carne. Não é língua do Espírito Santo, é carne. Eu posso falar em variações de língua aqui, várias línguas, essas línguas que eles falam. E eu não vou dizer, eu estou cheio do Espírito Santo. Não vou. Eu falava também. Eu achava que aquilo era a língua do Espírito Santo. Quando começava a pregar, de repente se emocionava, aí começava a falar em línguas estranhas. Que coisa maravilhosa, se enchia de carne, e os irmãos se emocionavam, choravam, caíam do chão, rolavam. Tudo isso é carne, queridos. Carne. Jesus como véu aparece para muitos. 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo 4 a 8. Olha o que é que diz. E que foi sepultado, e ressuscitou, ou ainda vai ressuscitar, ressuscitou. Ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma vez só, dos quais a maioria sobrevivem até agora. Até agora. Hoje? Não, querido. Já morreram. Isso aqui era Paulo que estava falando para os coríntios. Porém, alguns já dormem e morreu. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Paulo dizendo, como por um nascido fora do tempo. E como foi que Jesus apareceu para Paulo? Todos sabem da história, mas vou contar a história para você. Jesus falando com Paulo. Então, Jesus apareceu para os seus discípulos como Jesus de Nazaré. Jesus aparece ainda hoje para as pessoas como Jesus de Nazaré? Não. Ele aparece hoje como Jesus Cristo ressurreto, ressuscitado. Não aparece mais como Jesus de Nazaré. Nem para Paulo, Jesus não apareceu como Jesus de Nazaré. Olha como foi que Jesus apareceu para Paulo. Atos capítulo 9, versículo de número 1 ao 5. Jesus fala com Paulo. Falou em línguas com Paulo, quando Jesus foi falar com ele. Eita, labachúria de covas nébia, recebe o manto. Foi assim que falou? Foi não, filho. Jesus falou com Paulo de uma forma diferente. Jesus não falou em línguas com Paulo. Atos capítulo 9, versículo 1 ao 5. Saulo, respirando ainda, ameaça a morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguém ou algum que era do caminho, assim homens como mulheres, e os levassem preso para Jerusalém. Versículo 3. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, substantemente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Quem era essa luz? Jesus
ressuscitado. Versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Balabachúria, Balabachúria, lava a sunga na bacia. Não, ele não falava assim. A voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele falou em línguas para Paulo, ou ele falou para Paulo de uma forma diferente, que era Saulo? Falou normal. Como ele fala comigo, como ele fala com você todos os dias. Ele não falou em línguas. Ele não precisava falar em línguas. E se ele falou em línguas, provavelmente ele falou para Paulo em hebraico. Porque na realidade Paulo era hebreu. Se ele falou para Paulo, talvez ele falou em uma linguagem atual que Paulo falava, para que Paulo pudesse entender, porque Paulo entendeu. E às vezes você vai para uma igreja dessas do sistema religioso, a igreja evangélica, e de repente, quando você chega lá, os profetas começam a falar em línguas, direciona você, e você não sabe, querido. E você não sabe que línguas são aquelas que está falando. Eu posso falar em línguas para você a tarde inteira. E não é Deus que está falando através da minha boca. É carne. Olha aqui. O que é que diz a palavra de Deus? E ele morreu por todos. E todas as coisas são novas. Ele morreu por todos e todas as coisas são novas. Que todas as coisas são novas? Não existe mais coisas antigas não, filho. São coisas novas. Segundo de Coríntios, capítulo 5, versículo 15 ao 17. Bíblia. Chaga, você está falando besteira, você não entende. Você está falando abobrinha. Você está falando coisa que não existe. Você não lê a Bíblia? Você não crê na Bíblia? Então vamos para a Bíblia, filho. Vamos para a Bíblia, que aí você vai entender quais são esses mantos para ser desenrolado, né, irmão Luiz Antônio, irmão Luiz Caranguejo. Olha o que é que diz aqui. Segundo de Coríntios, capítulo 15, versículo 17. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém o conheceu segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Vixe, o irmão está em pecado. O irmão pisou na casca de banana. Eita, o irmão bebeu uma cachaça, o irmão bebeu uma cerveja, o irmão se prostituiu. Não conhecemos ninguém mais segundo a carne, filho. Conhecemos segundo o Espírito. Por quê? Porque o próprio Cristo falou. Nós não conhecemos mais segundo a carne, porque todas as coisas se fez nova. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, nova. Espera aí, irmão. Para as coisas se fazer nova, primeiro precisa descer as águas para ser batizado. Para ser uma nova criatura, precisa descer as águas para ser batizado. Mentira. Jesus já fez todas as coisas novas lá na cruz. Jesus já fez todas as coisas novas lá na cruz. Por quem? Por todos. Não. Foi só um povo específico, não. Ele fez por todo. A Bíblia diz em João capítulo de número 1, versículo 11. Ele veio para os seus, que eram os judeus, mas os seus não receberam. Mas todo quanto receberam ter o poder de serem chamado filho de Deus. Todos. O batismo na morte de Jesus. Não, para ser novo precisa ser batizado. Então vamos ver se precisa. Precisa descer as águas, descer o tanque, descer o rio ou o mar para ser novo.
Na realidade, as pessoas não têm entendimento, não têm conhecimento, não têm os olhos ativados, nem uma mente ativada. E aí vivem pregando essas besteiras e as pessoas acreditam por muitos anos porque não estuda, porque não lê, não pede a Deus o entendimento, os olhos iluminados. E aí acreditam que precisa descer as águas para poder o velho homem morrer e ele se tornar novo. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo de número 6, versículo 3 ao 6. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 3 ao 6. Vê se é água mesmo que renova o homem ou que transforma o homem. Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos ou não fomos? Não, precisa descer ao rio Cocó para poder, porque o rio Cocó é aqui em Fortaleza, viu pessoal? Ceará. Rio Cocó para poder ser batizado nas águas. Não. Precisa descer na praia de Iracema, na praia do Náutico, na praia do Futuro, na praia do Caça-Pesca, na praia da Barra para poder ser batizado. Não, precisa ser batizado na Lagoa do Parangaba, na Lagoa da Messejana, na Lagoa do Janguruçu, na Lagoa do Banana. Não, querido, nós já fomos batizados com Cristo lá na cruz, na sua morte. Olha o versículo 4. Eu vou já parar, viu? Versículo 4. Fomos, pois, sepultados dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andamos em novidade de vida. Precisa descer as águas para andar em novidade de vida ou para ser novo? Precisa, irmão. Precisa. E você não vai me convencer que isso aí é o quê? Você não vai me convencer que não precisa descer as águas. Então desce as águas, não serve de nada. Olha o versículo 5. Porque se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Isso aqui não era para nós não, irmãos, era para os romanos, para os judeus, não era para nós. Mas quando você adota a Bíblia dizendo que a Bíblia também é palavra de Deus e é para você, você tem que entender isso aqui, tem que respeitar isso aqui, porque senão não serve de nada. O que adianta você ler a Bíblia, quer seguir a Bíblia, mas quando é a coisa que mexe com você, com as suas estruturas, você pula fora. Só quer o bem, só as coisas que é favorável a você. Quando é contra você, você não quer aceitar, porque se tirar o batismo da sua igreja, você não vai ter dinheiro, porque o batismo na igreja é o quê? Controle de membro, controle da empresa. Vai controlar, porque todos vão ser batizados, vai ter uma carteirinha de membro, e todo membro vai pagar o dízimo na igreja. Então isso chama controle. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Não. Espera aí. Para o homem ser sepultado, o velho homem precisa descer as águas. Não é isso que a igreja prega? Não é isso que o sistema prega? O sistema religioso prega isso? Mas a Bíblia diz diferente. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servimos ao pecado como escravo. Já foi destruído lá na cruz esse velho homem. Não existe mais um corpo de pecado sobre a terra como as pessoas pregam, fazendo apelo quando termina a pregação frajuta e mentirosa, somente para ganhar algo, mérito ou até mesmo poder. Eu sou o anjo da igreja, o pastor Balabachúria. Eu acho que é isso. Porque na realidade querem ganhar mérito para si mesmo. Porque precisa que o homem se renda aos pés do homem e dizer: levanta a tua mão e aceita Jesus como Senhor e Salvador, para ser salvo, os teus pecados serem perdoados. Vem aqui que eu quero orar por você, para seus pecados serem perdoados. Mentira! Ele está
tomando a posição de Cristo, ele está trazendo o véu de novo, Jesus de Nazaré. Não é para fazer assim, filho, porque não preciso eu aceitar Jesus, foi ele que me aceitou, foi ele quem me escolheu, foi ele que me adotou, não preciso fazer nada disso. Isso tudo chama-se organização, controle da empresa chamada Igreja Evangélica. O velho homem precisa morrer lá no tanque, lá na piscina, lá na praia, rabachúria. O véu já foi removido para sempre. Ou não? É até 2 horas hoje, viu? O véu já foi removido para sempre. Segundo de Coríntios, eu estou encerrando. Segundo de Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 17, 14 ao 17. Segundo de Coríntios, capítulo de número 3, versículo 14 ao 17, para mim encerrar. Diz assim, 14. Mas os sentidos deles se embortaram. O que é um sentido embortado? É um sentido turvado, é um sentido iludido, que chamamos de lavagem cerebral, que a galera, a cambada, faz nas igrejas. Uma lavagem cerebral, para que você não possa entender os mistérios de Deus. Os seus olhos continuam ainda escurecidos, vendado, tampado, para que você não veja a luz do Evangelho. Até hoje, esse véu ainda continua dentro do sistema. Pois até os dias de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, que chama-se, para quem não sabe o que é a antiga aliança, o Velho Testamento, a lei de Moisés, o mesmo véu permanece, não lhe sendo removido, que em Cristo é removido. Cristo removeu, mas infelizmente as pessoas ainda trazem esse véu para dentro da igreja, porque o véu dá dinheiro. O véu, ele é bom para encher o bolso dos mercenários que trabalham por dinheiro. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Até hoje, quando é lido o Moisés fala de lei, certo? Os mandamentos. O véu está posto sobre o coração deles. Versículo 16. Quando, porém, algum deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. O véu foi retirado dos meus olhos, porque eu me converti ao Senhor. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor, aí tem liberdade. Se você serve a Deus, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, como se julgam ser, se você está servindo a Deus, você tem liberdade. Você não precisa mais usar nenhum desses argumentos que o sistema coloca. Você não precisa subir monte, passar a noite inteira no monte orando para ser abençoado, porque você já é abençoado. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3, sabe o que é que diz lá? Deus nos abençoou com toda sorte de bênção. Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestes. Precisa que eu ainda vá buscar a Deus em cima do monte? Só se ele tivesse se perdido. Ele não se perdeu, ele está dentro de mim, ele está dentro de você, não precisa buscar a Deus. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tens abençoado, já abençoou
com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Já nos abençoou com toda sorte de bênção. E por que eu ainda preciso subir um monte para buscar a Deus? Eu tenho liberdade para buscar Ele? Não, para buscar não. Eu tenho liberdade para glorificar a Ele aonde eu estou. Na rua, no colégio, na minha casa, aonde eu estiver, eu tenho liberdade. Não preciso mais descer águas bastimais, água, descer lá no rio, lá no mar, lá no não sei aonde, no tanque, para meu velho homem ficar lá no tanque. Mentira, o velho homem já não existe, eu sou nova criatura em Jesus. Não preciso mais tomar pão com suco, chamado de Santa Ceia, para mim poder fazer um memorial do corpo e o sangue de Cristo. Não preciso, já tenho liberdade para glorificar o nome dele. Não preciso levar mais ofertas e dízimo para a igreja, para o devorador não entrar dentro da minha casa. Eu estou em espírito, eu estou em Cristo. Eu não preciso subir monte, descer monte, pagar preço ou jejuar, porque eu preciso de me fortalecer. Mentira! O que eu preciso é abrir a minha boca, glorificar o nome dele e ter uma vida grata, agradecer a ele por tudo que ele já fez na minha vida e por tudo que ainda vai fazer, porque o dia do amanhã pertence a ele. Ele já fez, mas ainda eu preciso trilhar esse caminho, mas tudo já foi feito por ele e nada foi feito sem ele. Eu tenho liberdade. Você tem liberdade, falta só você descobrir isso. Parar de ser enganado por as pessoas que se diz que é seu líder, seu pastor, que você está debaixo de um apostolado, que você está debaixo da proteção do pastor. Mentira! Você tem proteção, irmão. Você já é protegido por Deus e você pode e tem liberdade de chegar a Deus sem precisar de chegar através de anjo da igreja, através de pastor, através de presbítero, de evangelista, de oração de irmão, de unção com óleo. Você tem liberdade. O óleo já está na tua vida, é o Espírito Santo. Você está livre. Você foi um eleito, escolhido, predestinado do Senhor. Como assim, irmão? Quer dizer que não é eu que escolho a Deus? Não. Ele te escolheu. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, antes mesmo de eu existir, para sermos santo e irrepreensível perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filho por Jesus Cristo, segundo o seu beneplácito da sua vontade. Não. Peraí. Eu preciso ainda ser salvo, irmão. Eu preciso buscar minha salvação. Mentira. Você já é salvo, já é eleito. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não é sua. A salvação é de Deus. E isso é um dom dele. Ele já te salvou. Você é salvo. Falta só você agora fazer a obra de salvo. Servir a Deus na sua salvação. Servir a ele como deve ser servido. Não adorar mais o homem e nem tampouco servir ao homem. E esse véu foi rasgado de alto a baixo. O véu que separava já não separa mais. Foi rasgado. Jesus já morreu e lhe deu a vida eterna. Você precisa viver essa vida eterna com ele. E você precisa reinar em vida aqui na terra. Parar de acreditar nesses profetas balabachúria e viver uma vida com Deus. Vivendo em gozo, em paz, em alegria, no Espírito Santo. Esta é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês hoje. Graça e paz, melhor tarde para todos e até a próxima ministração da palavra aqui no Facebook e também no canal Evangelho da Graça em Fortaleza. Graça e paz, abençoados e até a próxima no nome do Cristo Jesus, o ressuscitado, que nós não servimos mais a outro e nem tampouco ao Jesus de Nazaré. Nós servimos ao Jesus Cristo ressuscitado. Quem recebe esta palavra, quem entendeu esta palavra, diga comigo, amém, Abba Pai e glória a Deus. Fui!